Aleluia, louvado seja Deus. Senhor Deus, soberano e eterno e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, Senhor Jesus, entramos na Tua gloriosa e santa presença, meu Pai, para te pedir, Espírito Santo de Deus, a Tua permissão, Pai amado, pedir a Tua direção, Espírito Santo, para fazer mais uma vez, Pai amado, essa live nessa madrugada, Espírito Santo. Senhor Deus amado, nos dando entendimento, Pai amado, nos capacitando, Espírito Santo, porque como é, Senhor Deus querido, precioso Espírito Santo, fazer tudo, Senhor Deus, tudo na Tua direção, Pai. Assim, Deus querido, eu apresento a minha vida, a vida de todos, Pai amado, que tem ouvido, que tem visto, Senhor Deus amado, Senhor Deus, essas orações da madrugada, Senhor Deus, a Tua palavra, Espírito Santo, porque Tu, Senhor Deus, conhece, Pai, as nossas necessidades. Tu conheces, Espírito Santo de Deus, por isso que o Senhor tem sempre uma palavra para nos dar força, Senhor Deus, de renovar, Senhor Deus querido, a nossa fé, Senhor. E nesse momento, o Senhor Deus amado vai de encontro a cada um, Espírito Santo de Deus, trazendo, Senhor, a essência, Senhor amado, Senhor Deus querido, a Tua palavra, Espírito Santo, grandes obras, Pai querido, eu sei que o Senhor ainda tem para fazer, Espírito Santo. Basta, Senhor, nos colocar da maneira que o Senhor tem nos chamado, meu Senhor. Nos dá força, meu Deus querido, nos dá, Senhor Deus, saúde, Senhor Jesus, tira todo o cansaço físico e mental, para que possamos levar a Tua palavra, Senhor, através, Senhor Deus, dessa live, Espírito Santo, através do YouTube, através do Instagram, Senhor Jesus, mas que vida seja alcançada, Senhor, e liberta, Senhor Deus amado, porque eu sei que Tua palavra liberta, Espírito Santo. Assim eu apresento a todos os meus irmãos que estão chegando, esses que vão chegar, esses que vão ouvir outro dia, Senhor, mas que tudo seja alcançado pelo Teu amor, Senhor Deus, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Glorioso é o nosso Deus, que é poderoso nessa terra. Amém. Que Deus venha abençoar mais uma madrugada com Cristo, né? Mais uma madrugada com Cristo. Então, Pai, Senhor, irmã Alzira, Pai, Senhor, irmão Eric, Pai, Senhor, irmã Marcela, em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, meus irmãos, Pai, Senhor, irmã Luciana também, que já está aqui. Que Deus vai abençoando poderosamente e que as bênçãos do Senhor cada vez mais se aprofunde, né? No nosso coração, porque nós temos que ter a certeza que grande obra o Senhor está fazendo na nossa vida, né? Grandes coisas o Senhor ainda está fazendo, ainda vai fazer, né? Em nome do Senhor Jesus, porque nós somos, né, os escolhidos de Deus. Os escolhidos de Deus estão aqui, né, participando, orando junto, dando nosso testemunho, né, contando um pouco da nossa história, como nós conhecemos Jesus, como Jesus nos conheceu, como Jesus nos escolheu, porque não foi nós que escolhemos Jesus, Jesus que nos escolheu, né? Ele escolheu, então a gente tem nessa honra, né, de o Senhor ter nos escolhido, porque diz assim, ó, muitos são escolhidos, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então nós estamos, né, fomos escolhidos por Deus, e isso é maravilhoso, amém? E Pai, Senhor, irmã Valquíria, Deus abençoe, Pai, Senhor, irmã Neme, irmã Nena, Pai, Senhor, irmão Danilo, Deus abençoe, vão chegando meus irmãos, vão aí abrindo a palavra de Deus, né, poderosamente, irmã, e Daniel, hoje Deus me deu a palavra Daniel, irmãos, é impressionante, a gente escolhe, assim, uma palavra, eu meditei numa palavra, né, onde Deus falava sobre, né, Josafá, e bem, né, tranquilamente, medito coisas. Quando chego em casa, se eu falar nada nessa palavra, pode abrir em Daniel. Eu falei, meu Deus do céu, e eu fiquei, né, meditando, fiquei, né, relendo essa passagem de Josafá, é uma passagem muito rica, muito bonita, né, irmãos? Mas o Senhor me deu Daniel, mandou falar sobre Daniel. Então eu sei que Deus conhece a nossa necessidade, Ele sabe para quem vai direcionar, né, a palavra dEle, a direção que vai, né, para os necessitados, né, o que a gente quer, é o que nós precisamos,
Então ele sabe que o povo está precisando, então por isso que ele dá a palavra, não que eu quero, mas a palavra que ele determina em nome do Senhor Jesus, amém? Então a palavra de Daniel a palavra de hoje está em Daniel, né, no capítulo 6, versículo 16. Aí a gente vai falando alguns versículos em nome do Senhor Jesus, e que é muito rico, né? Esse livro de Daniel é muito rico em nome do Senhor Jesus. É algo assim que a gente tem que trazer para a nossa vida, para ver como é os escolhidos de Deus, aquele que honra a Deus. Vai ser a irmã Maximiana, Deus abençoe minha irmã. Como Deus, Ele faz quando nós, Pai ser a irmã Vanessa, Deus abençoe, quando nós, assim, entramos mesmo na presença de Deus, queremos cada vez mais nos aprofundar, né, a conhecer Deus. E claro que Ele é infinitamente, não dá para conhecer totalmente, porque Deus é um Deus de surpresa, né? Mas entender sempre o que Deus quer falar conosco. E nessa mensagem de hoje que o Senhor falou, né, nesse versículo, é algo assim que traz para a nossa vida, como assim Deus, Ele nos guarda, como Deus, Ele nos livra, como Deus, Ele honra. Isso traz, não só o versículo, ele traz assim, a segurança, né, livramentos. Ele não vai, ele está sempre junto, ele mostra que ele está sempre presente. Em todas as horas, o Senhor está presente na nossa vida. E a honra, que é assim gloriosa, o Senhor faz de tudo para honrar o filho, né, e o servo que verdadeiramente tem buscado o Senhor, né, que tem buscado, que tem se colocado mesmo, que tem, sabe, orado, que tem feito, sabe, irmãos, a vontade dele. E ele honra. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele honra. E aqui está um exemplo como o Senhor honra. Amém? Diz a palavra do Senhor em Daniel 6, no versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, Ele te livrará. Irmãos, assim, aí você para. Jesus, como um homem, um rei, ele ali foi usado, Deus usou a boca dele para dizer que Deus ia livrá-lo daqueles leões. Então, olha só, é uma palavra tão forte que fala: teu Deus, a quem tu, né, continuamente tem servido, Ele te livrará. Então, aquele homem, aquele rei, ele sabia o poder do Deus de Daniel. Ele sabia, porque ele, como homem, ele não impediu de Daniel entrar na cova, porque tinha um decreto. E esse mesmo decreto foi esse rei, né, o rei Dário, que assinou esse decreto. Então ele não podia voltar atrás, porque tinha todos assim, os governadores, os príncipes, os prefeitos, era toda uma, né, pessoas da alta, ali, tipo assim, dali do povo dele mesmo, das pessoas que conviviam com ele, que tinha uma força maior ali, para seu irmão Carlos Reis, Deus abençoe. Então, ele não podia voltar atrás, porque ia ser vergonhoso para um rei, que quando ele assina o decreto, ele voltar. Ele não pode, porque senão fica feio para ele. É a mesma coisa, pai, seu irmão Marli, é a mesma coisa quando você dá uma palavra. Se você deu a tua palavra, você tem que manter ela até o fim. Você não pode voltar com a tua palavra, porque fica feio, né? Fica uma coisa feia. Então o rei, ele amava, ele sabia a potência de Daniel, porque quando o rei aqui, ele formou todo o seu pessoal para fazer ali parte, né, do seu reinado, ele
deixou cada um com a sua parte, e ele levantou Daniel como fosse o maior dos príncipes. Ele foi o mais que saiu assim, que se destacou mais. E Daniel se destacou mais daquela cúpula ali, daquele pessoal que o rei Dário separou para fazer parte, né, da sua equipe. E então surgiu ali uma inveja muito grande. Uma inveja muito grande, que ele estava sendo um destaque, e o rei tinha no coração, Pai, sua irmã Sueli, Deus abençoe. Então o rei tinha assim no coração de colocar ele mais ainda acima de todos, porque ele ia ter o domínio sobre todos os, né, os príncipes, os presidentes, os prefeitos dali, tudo, ele ia ter um domínio sobre todo aquele povo. Então eles ali, por inveja, não aceitando, eles tentaram de tudo para poder derrotar Daniel. Então eles chegaram à conclusão que ali, no meio daquele trabalho, do serviço, não tinha nada, porque ele era uma pessoa muito íntegra, uma pessoa muito sincera em tudo que ele fazia. Então eles não acharam nenhuma brecha, nenhum defeito para poder acusar. E o que eles armaram? Assim, então a gente vai para a religião dele, a gente vai tocar, vamos ver dentro da fé dele, e dentro daquela, né, da fé dele, dentro da religião dele, vamos tirar dali. Olha só como as coisas é assim, diabólica, né, irmãos? O que a inveja leva, sabe, uma coja de pessoas que por inveja, ele quer derrotar aquele que está sobressaindo, aquele que está fazendo um trabalho bom, aquele que está fazendo um trabalho perfeito, aquele que está fazendo um trabalho com amor. Eles querem, sabe? Eles querem assim, derrotar, porque são incapazes de ser igual àquele ou fazer melhor do que aquele. Porque Daniel, ele tinha sabedoria de Deus. Ele tinha uma essência de Deus. Então, eles nunca iam chegar aos pés de Daniel, né? Então, eles armaram, e eles sabiam, e começaram a pesquisar, né, o que eles poderiam investir ali para derrotar Daniel, mas dentro da religião dele. E eles ali, né, vigiando, tomando conta para ver aonde eles podiam formar uma lei, né, um decreto, para poder derrotar, e sabendo que Daniel, ele era muito sincero nas coisas que ele fazia. Então eles viram que Daniel orava, porque Daniel, ele abria, tinha uma janela que era, né, era virada para Jerusalém. Então ele orava ali as 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Isso era todos os dias. Era algo que esse já era hábito dele, de fazer aquelas orações as 3 vezes ao dia. Então eles começaram a notar, tem isso aqui. E ele não, do jeito que ele é sincero, ele não vai parar de orar. Ele não, mesmo que esteja um decreto, ele não vai parar. Porque ele é fiel com o rei, e ele é mais fiel ainda, né, com Deus dele. Porque ele já sabia, claro que ele já sabia toda a história de Daniel, que os amigos de Daniel, eles renunciaram de comer os manjares do rei, né? Então ele já sabia da história. Então ele não vai ser contra, né? Não vai renunciar à religião dele, não vai deixar de orar. Então esse é o decreto que nós vamos formar. Então ali eles sentaram, irmãos, formaram essa lei aqui e levaram para o rei, e dizendo, rei, né? Aqui nós nos fizemos uma reunião, estou falando com as minhas palavras, tá, irmãos? Fizemos uma reunião que durante 30 dias ninguém vai fazer nenhum pedido a nenhum Deus, nenhum homem, né? Nem nada, a não ser a você, rei. Então, em 30 dias, tudo que for fazer tem que ir ao rei. Fora isso, se passar dessa lei, não for, né? Não tomar a direção dessa lei, não respeitar essa lei, é lançado na cova dos leões. E o rei imediatamente ele não sabia, né, dos hábitos de Daniel. Não, tá perfeito, foi lá e assinou a lei, e todos os outros assinaram embaixo, tal, tudo bem. E ali eles chegaram, passaram um tempo, eles chegaram ali e falaram para o rei
que Daniel não pediu permissão para orar o Deus dele. Então ele estava descumprindo uma lei, porque Daniel ele não deixou de orar e não orou de portas fechadas, ele não orou de janelas fechadas, ele continuou orando como ele sempre fez. Olha só como é a segurança daqueles que confiam em Deus. Ele tinha uma segurança que as orações dele iam ser mantidas. E se Deus respondesse, amém. Se Deus não respondesse, também amém. Mas ele não ia deixar de buscar a Deus como ele sempre fez. E ali eles chegaram, né, e apresentaram que Daniel estava descumprindo uma lei. E o rei tentou de tudo, irmãos. Ele tentou de todas as formas. Ele passou uma noite tentando ver o que ele poderia fazer, porque ele gostava muito de Daniel. Ele sabia a potência de Daniel. Ele sabia que era um homem de honra. Ele era um homem de... Eu chego até de arrepiar. Era um homem de palavra. A palavra dele era assim, sim, não, não. Então, ele muito, sabe, muito se entristeceu com essa situação. Mas eles ali, né, cobrando que ele tinha que tomar uma decisão, porque era lei, era uma lei, e tinha que ser mantida aquela lei. Não era porque era o queridinho, né, que Daniel era o queridinho dele, que ele ia sair fora da lei. E ali, né, o rei manda, quando é que ele manda chamar Daniel, é quando diz aqui, então o rei ordenou que trouxesse Daniel, com seu coração partido, mas ele tinha que continuar, né, como um rei, né, ele tinha que manter a sua palavra. Irmãos, doa o que doer, nós temos que honrar com a nossa palavra. Nós temos que ter palavra, sabe, sincera. Nós temos que ter uma palavra, sabe, irmãos, disse forte, uma palavra certa, para não botar nada em dúvida. Em nome do Senhor Jesus. É isso aí, caráter. É isso aí, Manena. Isso aí, caráter. Era um homem de caráter. E isso é fundamental. Vocês sabem que antigamente, né? Antigamente não precisava assinar nenhum papel, né? Você ia fazer um negócio, bastava uma palavra. Um homem de palavra. Eu vou fazer, eu não vou fazer. Eu assumo, né? Então, o caráter, então, era com palavra, vocês sabem disso. Não precisava fazer todo, né, ir no cartório, fazer, né, ali, né, todo aquele formulário, preencher, e aquela coisa toda, não. Né, não precisava disso. E hoje, irmãos, está muito difícil. Tudo tem que ser à base de papel. Tudo tem que ser assinado, tudo você tem que coisa, porque você não pode confiar mais nas pessoas, porque as pessoas, ultimamente, só querem, né, estar levando vantagem. Tudo querem levar vantagem. Naquela época, não, né? Tinha que ser a palavra de um homem era, irmão, fundamental. Então, aqui o rei, né, teve que manter a palavra dele, manda chamar Daniel. Mas ele dá uma palavra de conforto, uma palavra de fé, que saiu da boca do rei Dário, dizendo: o Deus que tu serve diariamente, sabe, constantemente, ele vai te livrar. Olha só, ele teve uma fé, né? Aquele rei ali, ele teve fé de dizer para Daniel que o rei que ele servia, o rei o Deus que ele servia, o Deus que ele constantemente orava, buscava, aquele Deus ia livrá-lo. Imagina, irmão, tinha que ter muita ousadia, muita fé para dizer: ele vai te livrar desses leões. Não era da cova, era dos leões, né? Porque a cova era fácil, jogar na cova, pronto. Mas tinha leões dentro dessa cova. No dia, diz, né? Na cova dos leões. E ali lançaram Daniel naquela cova. Mas, irmãos, quando eu falo assim, olha, Deus tem projeto. Irmão, Deus tem propósito em tudo que às vezes as pessoas armam, que as pessoas querem derrotar, que as pessoas querem passar a perna, que as pessoas às vezes querem, irmãos, te maltratar, querem te humilhar, né? Querem mostrar que você não é nada. Deus, ele exalta, porque Deus tem um propósito em tudo.
Deus, ele arruma um propósito. Se as pessoas estão querendo te massacrar, Deus vai surgir com um propósito nesse massacre. Se as pessoas querem te fazer passar vergonha, Deus vai nessa vergonha. Deus vai arrumar um propósito para exaltar você nesse propósito. Deus sempre entra com um propósito. E Deus, ele tinha um propósito muito grande. E esse propósito que Deus tinha aqui na vida de Daniel foi o mesmo propósito que surgiu lá na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando entraram naquela fornalha. Quando Nabucodonosor mandou lançar os 3 dentro da fornalha. E ainda mandou aquecer 7 vezes mais aquela fornalha. Porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito, porque Deus já estava esperando ele lá dentro. Ele estava esperando eles lá dentro daquela fornalha. E eu falo, Deus tinha um propósito, porque Deus já estava esperando Daniel dentro dessa cova. Irmãos, olha só, quem era que ia dominar aqueles leões famintos? Quem ia fechar a boca daqueles leões ali? O Deus purinho, Deus purinho. Deus já estava ali esperando, já estava adormecendo, já estava botando aqueles leões para dormir. Porque quando aquele servo ungido, abençoado, chamado, aquele servo, sabe, separado, aquele servo separado, quando ele chegasse, ele descesse naquele lugar, quando jogasse ele naquele lugar, ele não ia sofrer dano nenhum. Porque o Senhor já estava preparando aquele lugar para receber o servo dele, sabe? E é assim que Deus prepara. Quando o inimigo, ele arma, Deus prepara a bênção. Deus prepara tranquilidade, Deus prepara milagre. Se você está passando por uma situação que estão te colocando, irmãos, se prepara que Deus está entrando com um propósito. E esse propósito é para honrar a tua fé. Esse propósito para dizer que você é uma mulher, um homem de Deus. É isso que Deus está garantindo nessa noite. É essa palavra que Deus está falando. Se eu tenho um propósito de falar, eu vou exaltar o meu servo. Eu vou exaltar a minha serva. Estão destruindo, estão querendo matar a fé dela, mas eu vou levantar com dupla honra e vou mostrar que eu sou um Deus poderoso e eu sou com meus servos, eu sou com eles, eu vou mostrar, eu vou honrar a fé dos meus servos. E olha como Deus é poderoso. E o rei passou a noite todinha sem dormir. O rei não conseguia dormir porque ele estava preocupado. Claro que o ser humano se preocupa, a gente ia ficar preocupado, mesmo que a gente sabendo que Deus estava ali já trabalhando, mas fica a preocupação, porque não somos carne, somos ser humano. E pela manhã cedo se levantou ali, foi depressa, lá para a cova dos leões. E chegando lá na cova, ele chamou por Daniel, chamou Daniel com voz triste, falando, Daniel, falando, o rei disse, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Daniel, ele chamou 2 vezes, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Ele fez questão de dizer servo do Deus vivo. Ele sabia que aquele homem era um servo leal. Era um servo perfeito, era um escolhido e do Deus vivo. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo, é tão maravilhoso quando as pessoas nos veem, irmãos, como um servo, escolhido, um servo do Deus vivo. Vai uma mulher de Deus, é uma serva do Deus vivo, é um servo do Deus vivo, Isso honra. Mas é triste quando dizer assim, vai um servo trambiqueiro, vai um servo mentiroso, diz que é servo de Deus. Isso não é servo de Deus, não, mentiroso, falso, vive mau caráter. Isso é muito triste. Mas quando é um servo do Deus vivo, isso aí, irmãos, não tem palavra, para nos ajudar a se engrandecer. Quando diz, está nos engrandecendo. Louvado seja Deus, está vendo como um servo de Deus vivo. E aqui, quando ele chegou ali, ele clamou, disse, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se acaso
o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões? Olha. Então Daniel falou: ó rei, aleluia, ó rei de novo, vive para sempre. Oh, glória a Deus, aleluia, lá do fundo, né, daquela cova. Daniel, ele também clama lá: ó rei, aleluia, vive para sempre. Né? Respondeu: estou aqui, rei. O meu Deus, ele, Deus vivo, ele me livrou sim desses leões. E aí, irmãos, aí sim, o nosso Deus, ele é exaltado. É isso, Deus, ele tem um propósito na tua vida, mas é para o nome dele ser exaltado. O seu vai ser honrado, a sua fé vai ser honrada, a tua busca vai ser honrada. Sabe que o dia que você mais precisar, ele vai honrar a tua fé. Aleluia, louvado seja Deus. Mas quem vai ser exaltado não vai ser eu, nem vai ser você, nem foi Daniel, mas foi exaltado o grandíssimo, poderoso eu sou. O Deus poderoso, ele foi exaltado, porque aquele rei falou: o meu Deus, aí Daniel responde: o meu Deus enviou um anjo, olha só, o seu anjo fechou a boca dos leões. Não era só um leão, né? 2 leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, olha, e também diante de ti, ó rei, não tem cometido delito nenhum. Olha só. Então, Deus, ele vai ver quem é justo e quem não é justo, irmãos. Deus viu que Daniel era um homem justo, um homem íntegro, e não viu dano nenhum, nem para Deus. Ele não fez nada de errado para Deus, e não fez nada de errado para o rei. É ruim quando a gente estou só agradando meu Deus, mas estou, né, usando de má fé com o irmão, com as pessoas. Então tem alguma coisa errada, você está deixando dano para trás, você está agindo errado. Então ali ele botou na balança, não tem nada contra Deus nem contra o rei. Então por que eu tenho que mandar o meu anjo a respeito desse homem? Eu tenho que mandar um anjo a respeito dessa mulher que está passando aí, essa mulher que se encontra nessa cova. Irmãos, é cova de problema, é situações que vai chegando, vai tumultuando a tua mente, né? Você vai ficando sufocada e Deus vai, não, deixa eu pesar aqui. Eu tô vendo que a minha filha não tem nada, minha filha só tá me servindo, tá me agradando. E por que as pessoas estão fazendo isso com ela? Por que as pessoas estão maltratando ela? Não pode, nada disso. Deixa eu entrar vou entrar nessa história. Eu vou entrar nessa história, eu vou mudar essa história e eu vou ser exaltado através da vida dela. Eita, Deus maravilhoso, esse é nosso Deus. E aqui, né, e o rei manda, irmãos, e o rei manda, né, muda totalmente a história. Muda totalmente. O Deus, né, aquele rei manda chamar todos aqueles que armaram essa cilada para Daniel e manda lançar tanto ele, como os filhos, como a mulher, todos naquela cova. E diz a palavra do Senhor, que antes dele chegar no fundo, os leões já tinham devorado tudo. É muito bom quando a gente serve a Deus com amor, com sinceridade, porque nós não devemos servir a Deus de brincadeira, irmãos. Deus não é um Deus de brincadeira. Deus não é um ser humano, Deus é, né, ele é o poderoso. Ele é o Criador de tudo. Então diz assim no 26, da minha parte, feito um decreto. Aí o rei mandou fazer um decreto. Olha, um decreto. Ele falou, da minha parte. Agora ele não vai pedir conselho àqueles governadores, porque caíram todos nas covinhas, né, do leão, não tinha mais nenhum. Ele ia ter que levantar outras pessoas para trabalhar com ele, porque todos aqueles ali já foram lançados lá na cova. Então ele veio com um decreto, da minha parte, feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens trema e tema. Olha só, trema e tema perante o Deus de Daniel,
Olha o Deus de Daniel. Olha o Deus de Daniel. Olha só que coisa maravilhosa. Olha só. Todos vão ver que o Deus da pastora Vera é o Deus vivo. É o Deus da pastora Vera. É o Deus de milagre. É o Deus que fez surgir água da rocha. É o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus. É o Deus. Esse é o nosso Deus, né? Porque Ele é o Deus vivo, para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. Ele, como rei, ele reconheceu que não pode ser destruído o reino do Deus vivo. E o seu reino não pode destruir o seu domínio e até ao fim. E ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Ele sabia que os leões, eles eram poderosos, eles tinham força, né? Tinha força de destruir. Mas ali esse rei reconheceu que esse outro rei dos reis era maior e mais poderoso do que ele. Porque ele era Deus, rei na terra e rei nos céus. Então, um rei reconheceu que Deus de Daniel é o soberano, o todo-poderoso. E é o mesmo, e aqui no capítulo, né, no capítulo 3, no versículo 28, diz que Nabucodonosor, ele também reconheceu Deus. Viu, o rei Dário lá, de passado muitos anos, teve o reconhecimento do Deus de Daniel. E esse mesmo Deus, já lá atrás, porque, né, tinha feito também sinais e maravilhas. E falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou dos seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entrar o seu corpo para que se servisse e não adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, tá vendo? Aqui, parece o Wellington, em nome do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, irmão Luiz, Carlos também, seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. E aqui o rei Nabucodonosor mandou também fazer um decreto, olha só, para qual todo o povo, nação e língua que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e a sua casa seja queimada, e um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Mais um rei. Esse foi o rei que, né, o primeiro rei que reconheceu que esse Deus, ele é poderoso, tem mais poder do que o Deus que eles serviam, tá? Então, olha só, todo aquele que blasfemaram contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles iam ser destruídos. A sua casa ia ser destruída, sua família ia ser destruída, porque ninguém podia falar uma palavra do Deus de Daniel. Infelizmente, irmãos, e hoje, muitos estão falando desse Deus. Muitos estão, né, você vê nessas coisas que teve agora, nessas bagunças que teve agora, como falaram do nosso Deus. Mas o nosso Deus, ele não precisa da gente como advogado nem para juiz. Ele mesmo que vai determinar todas as coisas. Pode deixar, irmão Wellington, que nós vamos estar orando pelo irmão em nome de Jesus. Amém? Então, olha só, aí o outro rei, Dário, mandou também fazer um decreto para exaltar o rei, né? O Deus, o rei dos reis de Daniel, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, você, através de você, vai ser formado um decreto. Se você é uma mulher, você é um homem que honra o nosso Deus, que tem, sabe, o Deus vivo como sua prioridade, que você tem buscado, que você tem, sabe, feito a vontade dele, você tem fechado brecha, você tem, sabe, feito o que Deus tem te orientado, Deus vai te dar dupla honra, para que o nome dele seja exaltado através da tua vida.
Então, não desanime. Não te desanime. Continue firme, continue fiel na sua busca. Continue perseverando nas tuas orações. Não deixe de buscar. Não deixe de perseverar. Se está maltratando, se estão te caluniando, se estão te perseguindo, quantas perseguições? Continue firme. A perseguição, irmãos, é grande. Você viu como foram perseguidos os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, como foram perseguidos? Jogaram dentro de uma fornalha, o outro jogaram dentro de uma copa. Olha só, porque eram servos escolhidos. Os escolhidos de Deus são Juscelie. Seja bem-vindo, minha irmã Juscelie, em nome do Senhor Jesus. Então, olha só, a paz, Deus abençoe, minha querida. Eu queria que os irmãos, quando entrassem, dissessem da onde você é, da onde você mora. Da qual é o estado, qual é a cidade, em nome do Senhor Jesus, tá? Para poder a gente mandar um abraço aí para a pessoa da tua cidade. Em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, isso são perseguidos. Então, se você está sendo perseguida, está sendo maltratada, é porque você está agradando a Deus, está agradando os demônios. Você está fazendo a vontade de Deus e está desagradando os demônios. Né? Então, isso aí, irmãos, é fato. Aquele que procura andar na lei do Senhor sofre perseguições, mas também tem exaltação, tem dupla honra, sabe? Tem, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Deus vai te dar a bênção. Deus vai cumprir a promessa. Deus vai cumprir o propósito. Porque toda essa tribulação que chega na nossa vida é para o Senhor cumprir o propósito em nossa vida. Porque a vida de José foi toda tribulada, né? Foi uma tribulação só. Desde o seu nascimento já foi aquela tribulação, meus irmãos. Né? Aquela inveja, e a inveja partiu de dentro da sua casa, da sua família, dos seus irmãos, que era para abraçar, para apoiar, pelo contrário, desejou matá-lo. Mas porque Deus tinha um propósito na vida de José. Se não seguisse dessa forma, o Senhor não ia cumprir o propósito. Né? Mas não parou, ele foi perseguido, foi sim pelos irmãos, os irmãos maltrataram, não queriam ele perto, mas ele queria estar, mas ele servia, ele estava ali dentro de uma ordem do pai dele, ele tinha que cumprir a ordem do pai dele mandava vigiar, ele tinha que trazer, né, o que ele estava vendo ali para o pai dele. Ele achava que os irmãos, né, contavam os sonhos, os irmãos entravam com aquela inveja toda pelos sonhos que ele tinha. Então acharam melhor, vamos matar. Não, o outro não vou matar, vamos jogar dentro dessa cova aqui, né? E depois vamos vender, venderam. Mas isso foi tudo que um trajeto que o Senhor fez. A gente não entende os trajetos de Deus, a gente não entende para poder nos aperfeiçoar na nossa busca, na nossa fé. Hoje você não entende porque você está passando por isso, mas daqui a um tempo você vai entender porque Deus fez isso. Deus fez para você amenizar algo que poderia ser pior, né? Dores que você ia sofrer, ia ser muito pior. Então Deus está fazendo dessa forma, mas Ele está consolando, Ele está abraçando, Ele está cuidando. Ele, como diz Deus, Ele machuca, Ele deixa machucar, mas depois Ele vai curar daquela ferida, né? Para não perder um servo dele, Ele machuca. Mas ele mesmo vai cuidar daquela ferida. Deixou tudo aquilo acontecer com José. Mas, olha, José foi para aquela casa de Potifar, chegou ali, aquela mulher maldita ali, maligna, né? Chegou ali, arrumou aquela cilada toda. Ele saiu fugindo daquela mulher, foi preso, ficou um período, irmãos, não foi só 2 anos, foi um período longo que ele ficou dentro de uma prisão. Mas chegou o tempo do Senhor honrar. Através de um sonho, né? O faraó teve um sonho, ali aquele homem teve um sonho, mandou quem vai decidir esse sonho, quem vai revelar esse sonho, e lembraram dele. Mas era o tempo apropriado. Então, tudo tem um tempo. Então, tinha um propósito e chegou o tempo de ser cumprido aquele propósito. Tinha um propósito na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Chegou o tempo de aquele propósito se cumprir na vida daqueles meninos, né? E Deus ser glorificado, ser exaltado. Chegou ali o tempo de Daniel. Daniel sempre fez tudo. Tá vendo que esse homem estava, né? Estava sendo muito, né, determinado. Tudo dele fazia com determinação, com honra, homem honrado. Né? Não tinha nada para acusar aquele homem de algum erro.
E é assim que nós temos que estar na presença de Deus, olhar e não ver erro nenhum em nós. Porque quando nós precisarmos, Deus está ali com as mãos dele estendidas para nos socorrer. Se você está passando, irmão, por esse episódio, você fala, eu me sinto dentro de uma cova. Eu me sinto dentro de uma cova dos leões doidos para me acabar. Mas o Senhor está te protegendo, porque tem anjo ao teu favor. Tem anjo que o Senhor liberou para cuidar de você. E eu vou te deixar um testemunho que eu ouvi hoje. A gente que anda muito assim, a gente escuta muito testemunho. Eu ouvi um testemunho de uma jovem casada. E quando ela casou, o marido dela era uma benção. E esse homem, ela acordava com o café da manhã, quando ele estava de folga, aquela coisa toda, tratava ela como uma princesa, sabe? Então ela foi mimada por ele, aquela coisa toda. Chegou um certo tempo do casamento, ele começou a maltratar. Ela ia passar, ela arrumava a casa, ele dizia que a casa estava toda bagunçada, que estava calada uma porca, começou a maltratar mesmo com essas palavras. Ela passava, né, as roupas dele, aí quando ele ia pegar aquela blusa, ele achava que não estava boa e jogava, sabe, em cima dela, que você não sabe nem passar uma inútil, você não sabe nem passar uma roupa, e começou a ir aquilo tudo. E ela, sabe, toda vez que ela procurava, como foi seu dia, não te interessa, era assim que ele tratava. E aquilo foi machucando, que ela falou, meu Deus, não é o homem que eu casei, esse homem não é irreconhecível, né? E ali ela começou a pedir, aí pedindo assim, um conselho a um e a outro. Aí uma amiga falou, se fosse você largar, você é nova, você viver isso tudo. Ela falou assim, mas eu amo meu marido. Aí teve um belo dia, ela começou a arrumar o guarda-roupa dela, e ela era afastada da igreja. E ela arrumando o guarda-roupa, ela achou uma Bíblia. A Bíblia que há muito tempo, né, ela nem abria a Bíblia. E dentro da Bíblia tinha uma foto deles, né? Tinha uma foto deles, aí ali ela começou a chorar e começou a ajoelhar. Ela se ajoelhou e começou ali, ela orando coisas que ela não fazia mais. E ela escutou uma voz, falou assim para ela, canta. E ela levou aquele susto e falou assim, de novo, ela falou, Deus é o Senhor que está falando comigo. Aí veio de novo a voz, começa a louvar. E ela não entendeu. Aí tá bom, e ela falou assim, aí ela ficou naquilo, né? Louvar, eu tenho que louvar. Irmãos, ela era levita da casa do Senhor, né? E quando o marido dela conheceu, ela era da casa dela, ela era levita, ela louvava, né, na casa do Senhor. E tá aí, quando ela tomou a decisão de começar a louvar dentro de casa, e foi o dia que ela foi mais maltratada, mas ela não tinha começado ainda não, foi o dia que ele começou a maltratar, mas a palavra foi mais dura ainda. E ela chegou, sabe, ela falou, Deus, como é que eu vou ter força para louvar se tu olha o que eu passei? Ali ela sentada na mesa, assim, né, sentada na cadeira, assim, na mesa, e com a Bíblia aberta, e falou, Deus, conversando assim com Deus, com a Bíblia aberta, Deus, como é que eu vou ter força para louvar? Olha só o que ele está fazendo comigo, eu vou abandonar este homem. E Deus, aí mais uma vez a voz falando para ela, louva. E ele foi lá, né, para a varanda, estava consertando o carro. E ali aquela aquela jovem começou a louvar, né? Começou a louvar, irmãos. Ai, Jesus é tremendo, né? Deus é tremendo. Aí começou a louvar, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Ele começou a louvar esse louvor. E quando ele subiu as escadas, estava essa coisa que já veio para atacar, né? Ele veio para atacar. Ele ouviu ela louvando. Ele recuou, irmãos. Oh, Deus maravilhoso. Ele recuou, porque o que estava nele não podia ir mais atingir. Porque o Senhor brindou através dos louvores. Chega, estou até arrepiada, irmãos. Isso é para a gente louvar todo tempo. E ali ele recuou, voltou para lá, tá? Aí no dia seguinte, ela começou, né? E ele falando que não ia comer em casa, tal. Ela começou. Bom,
ela começou a lavar a louça. Começou a lavar a louça e começou a louvar, né? Começou a louvar. Oh Deus, como é grande a tua presença, meu Senhor. Começou a louvar. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Ela começou a louvar esse hino. E ele foi chegando. E quando ele chegou, irmãos, ele viu um anjo muito grande cercando ela. Eita Deus. Eita Deus. E aquele homem vinha mais uma vez para afrontar aquela mulher. Vinha mais uma vez para entristecer o coração daquela mulher. E quando ele chegou ali, viu aquele anjo enorme cercando. As asas dele fazia isso, cobria, sabe? Para ele não se aproximar, não machucar mais aquela mulher. E ela nem viu, ele também recuou mais uma vez. E no dia seguinte, ela dormindo, aquele homem voltou a trazer o café da manhã para ela. Então eu te falo, louve nessa dificuldade. Mesmo que está doendo, mesmo que está te maltratando, mesmo que está te perseguindo, comece a louvar. E quando você louva o anjo do Senhor, ele vai te guardar contra essas forças ocultas, contra esses dados inflamados que estão vindo contra ti. Porque nenhuma palavra vai prosperar contra a tua vida, contra a tua família. Então comece a louvar. E a gente, irmão, no nosso dia a dia, a gente tem muito testemunho. Eu tenho muito testemunho que eu vou contando para vocês assim. Porque é glorioso ver o poder do Senhor. Eu tenho que lembrar na próxima, contar um testemunho de uma paciente. Que os médicos já tinham ali falado que não tinha mais jeito. Irmãos, o que Deus fez, essa semana, essa paciente foi, hoje é quarta, quinta já, né? Na segunda-feira, a minha alegria de ver aquela paciente chegando naquele lugar. Porque eu vi que foi a mão de Deus. Eu vi o milagre acontecendo na vida daquela mulher. Mas eu vou relatar, se eu lembrar, vocês me lembrem. Pastora, conta o testemunho da paciente, tá? Que aí eu conto para vocês no próximo. Porque senão a gente vai ficar aqui até 2 horas da manhã. Mas é isso, não desista de buscar. Não desista de louvar mesmo na dificuldade. Que o nosso Deus, ele manda anjo ao nosso favor. Né? A gente chega atribulada, a gente chega, né, estressada, a gente chega muito cansada. Hoje eu cheguei muito cansada e aí vem problema daqui, problema dali, irmãos. Só Jesus, sabe? Só Jesus, só Jesus, só Jesus. E eu pedi quando eu sentei aqui, eu falei, Senhor, eu preciso, sabe, eu preciso de me desvaziar de tudo que eu recebi, porque, irmão, não é de um, não é de outro, é de vários, parece que vem tudo junto. Sabe, vem tudo junto, vem uma coisa aqui, vem uma coisa aqui, vem uma coisa aqui. Aí você tem que resolver daqui, você tem que resolver dali, você tem que resolver tudo. Não é uma coisa só, veio tudo, sabe? Tudo. E eu sentei aqui e falei, Senhor, eu preciso me esvaziar para poder levar a tua palavra, para fazer essa oração. E graças a Deus o Senhor vai nos restituindo, né, as nossas forças, porque não é mole e não é fácil. Mas graças a Deus, a palavra que Deus fala, você pode estar dentro de uma cova, mas eu estou lá com o meu anjo. E quando Deus fala que Deus enviou anjo, você vê, né? Deus enviou um anjo lá naquele lugar. Deus está enviando agora um anjo na tua casa. Deus está enviando um anjo para cuidar de você. É na tua casa, no teu trabalho, no trajeto da sua ida, da tua volta. Você tem um anjo te acompanhando. Que o Senhor não te deixa só. Amém? Louvado seja Deus. Até aqui, né? Porque senão eu vou ficar falando de mim mesmo. Então é até aqui, né, irmão? Vamos orar pelos nossos irmãos que chegaram, que pediram oração, né, pela vida deles. Que Deus venha, né, venha honrar nossas orações. Que vocês possam ser alcançados, né? Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a dificuldade, mas o nosso Deus, ele conhece. Muitas das vezes precisa a gente falar, mas o Senhor, ele sabe a sua expressão. Ele sabe onde está a tua ferida, ele sabe onde está a tua dor. Ele sabe quem causou. E o nosso Deus, ele é justo. O nosso Deus faz justiça. Sabia que nosso Deus, ele é justo. E pela justiça, por ele ser tão justo, ele faz justiça.
Então acalma o teu coração e deixa Deus trabalhar em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos fazer essa oração entregando a sua vida. Senhor, ore por você. Ore por você. Você está precisando. Você está precisando de ser cuidada e cuidado pelo Espírito Santo de Deus. E esse é o momento que o Espírito Santo de Deus ele vai cuidar de você. Você estando bem, você vai poder orar por outras pessoas. Você vai interceder por outras pessoas. Mas você tem que estar bem, né? Então essa oração é para você. Amém? Em nome de Jesus. E Deus vai alcançando toda a sua família. Em nome de Jesus. Vamos lá. Senhor Deus soberano e eterno e poderoso Pai, te agradeço, Senhor Deus amado, pela tua rica e poderosa palavra. Palavra, Senhor, muito poderosa, Senhor Jesus. Uma palavra que nos encoraja, Senhor Jesus, a permanecer sempre na fé. E entender, Senhor Jesus, todos os seus projetos. Entender todos os teus propósitos, Pai. O Senhor, Senhor Deus querido, teve propósito na vida, Senhor, de 3 jovens. O Senhor teve propósito na vida de um outro jovem, Espírito Santo de Deus. E os teus propósitos não encerraram, meu Deus e meu Pai. E eu sei que o teu propósito na nossa vida é glorioso, Senhor Jesus. Eu sei, Deus amado, que o Senhor quer nos honrar, Espírito Santo. E por isso, Deus, eu te falo, estamos nessa perseverança, Pai, em buscar em todo tempo, Espírito Santo, buscar ser perfeito, consagrar nossa vida, Espírito Santo, entrar na tua santidade, Espírito de Deus, para que a nossa oração seja aceita por ti, Senhor. Senhor Deus, abençoa, Senhor Jesus, essas famílias, abençoa cada irmão, os Espíritos Santos que entraram, Senhor Deus, pedindo oração, pedindo socorro, Senhor Deus, eles estão precisando de socorro, meu Senhor, é uma emergência, Pai. Quando chega, Senhor Deus querido, ora por mim, ora, Senhor, pela minha família, Senhor Deus, é uma necessidade muito grande, Espírito Santo, porque são coisas e causas que só o Senhor pode agir, só o Senhor pode fazer ou desfazer, Espírito Santo, porque o Senhor conhece a cada um. Eu não conheço, Senhor Deus, mas o Senhor conhece, sabe aonde vai trabalhar, Pai. Então eu apresento todos esses pedidos de oração, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela cura. Eu louvo e te agradeço pelos milagres que estão acontecendo, Pai. Eu louvo e te agradeço, Senhor, pela segurança que nós temos em ti, pelos livramentos, Senhor Jesus amado. Senhor, pelas bênçãos recebidas, também pelas lutas, porque não há vitória se nós não entramos nessa guerra, Senhor Jesus. Porque nós sabemos que o Senhor que vai nos dar, Senhor Deus amado, as armas apropriadas para cada situação, Espírito Santo, para cada guerra, Senhor, que nós vamos entrar. Senhor Deus, nos dá sabedoria, nos dá confiança, Senhor Deus amado, que nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, como Daniel, Senhor, teve, Senhor Deus amado, Senhor Deus querido, essa determinação, essa segurança, Senhor, que o Senhor estaria sempre ao seu lado, Espírito Santo. E nós queremos ter essa segurança, essa certeza que o Senhor está sempre ao nosso lado, Senhor. Nessa madrugada, no nosso dia, Senhor, nessa tarde, nessa noite, mas nós queremos sempre estar diante de Ti, Senhor. Deus, com o nosso joelho dobrado. Senhor Deus, que mesmo que as lágrimas olha o nosso rosto, mas nós sabemos que o Senhor está ouvindo, Senhor Deus está enxugando cada lágrima, e o Senhor está escutando o nosso clamor. E muitas das vezes o coração queima, muitas das vezes o coração arde, Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes nós não temos palavra, Espírito Santo, mas o Senhor entende, Senhor Deus amado, um choro, Pai, que pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Que a nossa alegria, Senhor, venha nesse amanhecer, Espírito Santo. Que a alegria de cada um venha no amanhecer, porque o Senhor é o Deus de já. O Senhor é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. E nós cremos nessa presença, Espírito Santo de Deus. Como o Senhor livrou, Senhor de Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha. Senhor, nos livra dessa cilada, dessa fornalha. Nos livra, Espírito Santo de Deus, para que teu nome seja exaltado sobre a nossa vida, Senhor. Para mostrar, Senhor Deus querido, que nós temos um Deus perfeito. Para mostrar que nós temos um Deus altíssimo, um Deus soberano, Senhor, um Deus que é Deus na terra e no céu. Não há Deus maior nem melhor como o Senhor. Então, Deus querido,
como foi reconhecido, que esse mundo venha reconhecer, essas vidas venham reconhecer o Deus glorioso que nós servimos. A ti, Deus, passo cada um para as tuas mãos. Que o Senhor abençoe o dia de quinta-feira de cada um, que venha receber a vitória, que venha receber a resposta de oração, ó Pai. Livre e guarda cada família agora, neste momento. Cura, liberta, Espírito Santo de Deus, salva, Espírito Santo de Deus, restitui essa vida, restitui esse casamento, Senhor, restitui, Espírito Santo de Deus, esse amor, Espírito Santo. Assim, Deus amado, quando nós elevamos nossos olhos para o monte, é porque de lá vem o nosso socorro, e o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, e nós cremos, Senhor Deus amado, que o Senhor vai nos dar essa bênção, Senhor, essa vitória, pelo sangue de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, tenham um restante de madrugada abençoado. E sexta-feira estaremos às 8 horas também, né, orando, né, trazendo uma palavra para vocês. Então, sexta é 8 horas, tá bom? Em nome de Jesus, para os irmãos que são, né, que estão entrando agora, que estão chegando agora, né? Então, tá, irmão Carlos? Então, sexta-feira, 8 horas, nós vamos estar fazendo essa oração lá no ponto de pregação em nome do Senhor Jesus. Então, receba de Deus a sua bênção e a sua vitória em nome de Jesus a todos, né? Porque o Senhor chamou você nessa madrugada para te conceder essa bênção em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês e durma em paz, tenham bons sonhos e uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus. E até sexta, se Deus permitir, amém? A irmã Juscelia também, em nome do Senhor Jesus, tá bem, querida? Depois me diz de onde a irmã é, em nome de Jesus, tá? Fique na paz, Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo não só reina hoje, mas para todos sempre. Todos digo amém. Mato Grosso. Amém, minha irmã. Deus abençoe, seja bem-vinda. Um beijo no coração da irmã. Seja bem-vinda. Não desista. Persevere que a tua vitória é certa. Em nome de Jesus.